Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 1. Você conhece o Salmo 1? Alguém já leu aí o Salmo 1 para vocês, né? Então, para quem não leu, nós vamos fazer a leitura hoje. E na época que eu ia na igreja, se falava muito no Salmo 1, né? Quem eram os escarnecedores, né? A gente vai ler e a gente vai ver isso aí, tá bom? Então já pega seu papel, sua caneta, pega a sua Bíblia aí que nós vamos ler, já deixa aberto no Salmo 1. E após a vinheta aí, enquanto ocorre a vinheta aí, ó, você já pode dar o seu like, já pode ir compartilhando com a galera aí, tá? Com a sua turma, com a sua família, com o pessoal da sua igreja, né? Com os líderes da sua igreja, né? Que a gente vai ver isso tudo hoje, quem são esse pessoal. As pessoas que têm boa fé vão entender, né? O que eu tô querendo dizer. Mas é isso aí, após a vinheta. Há uma luz no fim do túnel, há um motivo de ser você. É isso aí, espero que você já tenha pegado seu papel, sua caneta, sua Bíblia aí, já tenha abrido no Salmo 1. Caso não tenha, você pode dar um pause aqui e abrir no Salmo 1 que a gente vai fazer a leitura dele, tá ok? Então, a gente vai fazer o que hoje, né? Nós vamos fazer a leitura da íntegra do Salmo. Primeiro ler ele inteiro, são 6 versículos. Aí depois dos 6 versículos a gente vem destrinchando ele de cima a baixo, tá ok? Então, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Criador, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhante à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Criador conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então nós vamos ver tudo isso aqui, né? Nós vamos fazer a leitura, versículo, o texto, né? Texto a texto. Nós vamos ler o versículo por versículo e vamos destrinchar na escritura quem que é, né, cada um aqui, não é verdade? Então vamos fazer essa leitura agora. Então vimos aqui 2 grupos de pessoas, né? Nós vimos quem? Nós vimos as pessoas ímpias, as pecadoras e escarnecedoras de um lado, e do outro lado vemos o justo, apenas, né? Então vamos ler a parte comparando com as escrituras, tá? Então nós vamos ler a parte e vamos ver quem é, comparando na escritura, quem é ímpio, pecador ou escarnecedoras, né? As escarnecedoras. E quem são justos. Na própria Bíblia, acredito que nós podemos ver. Você confia na Bíblia? O que está na Bíblia para você é o suficiente? Então vamos pela Bíblia, tá? Salmo 1. Bem-aventurado todo varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Escarnecedores. Mateus 27, 41, né? Quem que são os escarnecedores? Nós vemos lá aqui no Mateus 27 que os escarnecedores foram aqueles que mataram o Criador. Se você for ler aí Mateus versículo 27, 41, que está aqui na tela, você vai ver que esses aí são os escarnecedores, né? Então você pode ver que eles escarneceram, né? Eles mataram o Messias, entregaram à morte, pediram a cabeça dele praticamente, né? Para o rei, porque eles não podiam matar. Isso foi dito muito
quando teve a conversa dos sacerdotes com Pôncio Pilatos, né, falou, então, daí eles responderam, né, os sacerdotes, mas nós não podemos matar, quer dizer, nós estamos entregando para você matar, porque nós não podemos fazer isso, tá? Então, o sistema religioso sempre foi os que perseguiram os profetas, que mataram, os que entregaram o próprio Messias à morte. Se vocês condenam Judas por traição e você frequenta uma igreja, uma organização religiosa, vocês são muito pior do que Judas, tá? Porque vocês estão concordando com as pessoas que entregaram o Messias para a cruz para morrer no Calvário, tá ok? Da mesma maneira, os príncipes dos sacerdotes, como os escribas, anciãos, fariseus, escarneceram, né? E os pecadores? Mateus 26, 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disseram, disse-lhes, né? Dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, né? Quem foi lá buscar? Foram os guardas do templo, tá? E foram entregues na mão dos pecadores, dos sacerdotes da época, que você vai ver também, tá ok? E estando ele ainda, versículo 47, né? Nós vimos o versículo 45, e no 47 ele foi entregue, né? E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porrete, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo, tá? Então, quem são os pecadores? Que ele falou que ele se entrega na mão dos pecadores? Os príncipes do sacerdote. O que é príncipe do sacerdote? O sacerdote tinha um cara que reinava sobre eles? Tinha, que era o sumo sacerdote, mas o príncipe do sacerdote quer dizer que era o principal. O nome príncipe vem de principal, tá? Então, eram os principais dos sacerdotes, tá? Os principais, era a organização religiosa, a cabeça da organização, entendeu? Igual você vê a Assembleia de Deus, tem a sua cabeça, tem os seus líderes supremos lá em cima, ninguém mexe com eles. Eles podem te colocar de banco e tal, eles não, eles podem fazer o que eles quiserem, que eles estão mutretados um com eles lá, que se eles, por mais coisa que eles façam, um não condena o outro, tá? Porque eles estão tudo de rabo preso um com o outro, né? Então é assim que funciona. E até hoje, tá? Hoje está pior ainda. Os ímpios. Ímpio significa desumano, desnaturado, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. Um indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridades e que tortura. Os líderes religiosos fizeram isso com o Salvador, né? Não foram insensíveis com o Messias, né? Vamos ver aqui de novo aqui, ó. Foram desumanos com o Messias, desnaturado, né? Na forma como eles pediram para tratar o Messias, pedindo a sua morte, né? Insensível, né? Porque mesmo ele sabendo que o próprio Messias curava tal, e a partir do momento que ele ressuscitou Lázaro, foi um momento ali que eles começaram falando, não, agora acabou, ele chegou foi a gota d'água, né? Então temos que acabar com esse homem, porque senão os reis vão ficar sabendo dele, vão tirar isso da gente e vão dar para eles. Quer dizer, eles queriam isso. E isso o próprio Messias falou aqui, tá? Eu vou deixar esse texto aqui para que você leia, né? E você vai ver que eles mesmos fizeram isso, tá aqui passando no rodapé, e foi um conto que o Messias falou, né? Se eu não me engano, Mateus 21, ou 22, ou 20, não lembro agora, que foi antes do
do Mateus 23, tá? Então eles foram, aquela pessoa que não tem piedade, eles tiveram piedade do Messias, né? Judas, quando traiu, ele traiu achando que o sacerdote ia fazer o quê? Ia espancar ele e ia soltar. Então por isso que ele aceitou os 30 moedas, isso está nas escrituras, está na Bíblia, você pode ler na Bíblia, tá? Está escrito na Bíblia, que ele aceitou porque ele ia ganhar dinheiro e achando que Jesus ia levar só umas porradas ali, né, o Salvador, o Messias, ia soltar ele de volta. Mas aí ele viu que não, ele foi lá, jogou a moeda no templo e saiu para se enforcar. Essa é a história que está na Escritura, tá? É aquela pessoa que não tem piedade. Os líderes religiosos tiveram piedade do Messias? Não tiveram piedade do Messias, tá? Um indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável e que pratica barbaridades. Não foi isso que os príncipes, os sacerdotes fizeram, né? Os líderes religiosos fizeram o mesmo com o Salvador. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Criador, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, antes, para você diferenciar quem é o do Criador, quem que é? É aquela pessoa que medita na lei do Senhor e não pratica essas coisas, ser iníquo, ser escarnecedor, né? Ser ímpio, escarnecedor e esse tipo de pecador, tá? É muito mais fácil praticar a justiça, isso é fácil. Você ter o seu lugar, você entender qual é o seu lugar na Escritura, entendeu? O próprio Messias falou que, eu sempre venho falando isso e vou continuar falando, quando teve a prostituta lá, ele não julgou a prostituta, mas o sistema religioso, toda a vida ele julgou e condenou, tá? Então, por isso que eu faço esses vídeos, julgando e condenando o sistema religioso, como o próprio Messias fez, né? 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizerdes prosperará. Isso quer dizer que as coisas vão acontecendo no seu tempo, né? Porque os frutos dão o seu fruto na estação certa, as coisas vão acontecendo ao seu tempo, não é verdade? Versículo 4. Não são assim os ímpios, quer dizer, os ímpios não agem assim, mas são como a moinha que o vento espalha, né? O próprio Messias disse, o fim é juntar, né? O Criador veio juntar o seu povo, não em um lugar, mas em um corpo, a noiva perfeita, né? Perfeita sim, o que ele escolheu é a perfeição da terra, né? A noiva perfeita, mas os ímpios as espalharam com os seus dogmas que não condizem com as escrituras, né? Querendo arrebanhar aquele povo para ele e querendo fazer noiva para si mesmo, né? E é isso que esse povo faz hoje, né? Querendo arrebanhar as coisas como se eles fossem o próprio Messias, né? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Os ímpios não subsistirão no juízo. E quem anda com eles também, viu? E quem pratica as coisas que eles praticam também. E quem dá aval para as coisas que eles fazem também. Então, nem os pecadores na congregação do justo. Qual é a congregação do justo? Nós lemos lá em Hebreus 13, nós já fizemos um vídeo aqui, uns vídeos atrás aí, Hebreus 13, né? Acho que é 13:17, 13:7, eu não lembro, tá aí, tá? Então, falando disso, quando nós vemos lá em Hebreus 10, que tá aqui, você vê que a congregação do justo vai ser lá naquele dia no banquete da borda dos cordeiros, né? Aqui, ó, Hebreus 13:10. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Você serve no tabernáculo? Ah, não, eu vou na igreja. Não. Aí o outro fala assim, eu não vou na igreja, eu não vou no tabernáculo nem na igreja, eu vou no ponto de pregação. E o outro fala, eu também não vou na integração, eu vou lá no templo dos anjos. Aí eu vou lá na sinagoga, eu vou lá no sítio eu vou lá na casa de fulano.
você serve? Você não tem, né? Não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Você pratica algo religioso? Você não tem direito de comer. Tá ok? Hebreus 13:10. Tá aí. Versículo 6 e o final, né? Porque o Criador conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O que é perecerá? Nós vimos aí vídeos atrás aí, né? O que é perecerá, então nós vamos colocar aqui de novo, né? O que é perecer? Acabar, terminar, findar, expirar, falecer, morrer, sucumbir, entendeu? Então, terminar, acabar, exterminar, isso vai ter fim, entendeu? Cessou, acabou. O caminho do ímpio é a segunda morte. Conclusão. Os ímpios perdem seus tempos em vida fazendo as outras pessoas perderem seus tempos e seu fim será a aniquilação no lago de fogo, né? Então o que acontece? Você que pratica culto, você que vai fazer alguma coisa, né? Que o que está escrito aqui, ó. Você que vai nos templos achando que está ganhando, que está fazendo isso, está fazendo aquilo, você está perdendo o seu tempo de vida, né? O tempo que você leva para chegar na igreja, para voltar da igreja, e o tempo que você gasta lá dentro, daria para você dar mais atenção para sua família, às vezes para uma pessoa ali que poderia, né, que está precisando de uma ajuda na sua família, e isso não te faz bem nenhum, porque a própria Escritura diz isso, e nós vamos fazer um relato completo a respeito disso, tá? Então, os ímpios perdem seus tempos em vida fazendo as outras pessoas perderem seus tempos, e o seu fim será a aniquilação no lago de fogo. Tá ok? Então, se você quer continuar, tudo bem, você tem o seu direito, isso é seu direito, mas fique sabendo, a partir de agora, que isso tudo é errado, tá? 2. Conclusão número 2. Os justos são obedientes, não desperdiçam o tempo precioso que o Criador deu, praticam misericórdia com o próximo, fora do sistema religioso, meditam nos ensinos do Salvador o tempo inteiro e não precisam fingir ser santos perto das pessoas e praticar imoralidade longe dos seus dogmas podres e imundos, né? O que quer dizer isso aqui? Quando você pratica um culto religioso, você tem seus dogmas, né? Vamos supor, eu não posso... vou dar um exemplo aqui, tá? É só um exemplo. Fala assim, eu não posso transar com a minha namorada, né? Eu não posso ter uma noite com ela, porque se o pessoal da igreja saber, isso vai me dar problema, né? Mas isso, você já tem o desejo no coração. O próprio Messias falou assim, quando você já pensou, você já praticou o mal. Entendeu? Antes de você praticar, você já praticou o mal. Então, não que isso seja mal, desobediente, tá? Você está querendo cumprir um dogma, né? Segundo a Escritura, o que eles falam aí, muitas das coisas a gente vai ver, conforme nós vamos fazer a leitura, vamos lapidando essa pedra. Você é uma pedra muito preciosa, né? Para o Criador, você faz parte da noiva do Messias. Então vamos lapidar, vamos tomar esse banho, vamos tirar aquela sujeira, vamos limpar embaixo da unha, e que você fique imaculado com as Escrituras, né? Conforme a gente vai adquirindo sabedoria, a gente vai pondo em prática essa sabedoria, né? Quando você vai na escola, você aprende matemática, e aí você é contratado, você estudou, você estudou um monte de coisa, mas você gosta muito de matemática. Chega lá na frente, você fez uma faculdade de engenharia. Você vai usar sua faculdade, tudo que você gostou de matemática lá atrás, você vai usar tudo em engenharia. Entendeu?
Então, quando você aprende uma coisa, começa a praticar, porque lá na frente você vai usar, entendeu? E quando você está aprendendo das escrituras aqui, você vai dando continuidade, tá? Dá continuidade nisso, que você vai ver que você vai usar lá na frente. Você vai fazer parte da noiva. Nós vamos estar juntos no corpo, beleza? Podemos sentar junto ao lado na boda dos cordeiros. Podemos ser assim, estar lado a lado, frente a frente. Entendeu? Quem sabe? O próprio Messias sabe disso, né? Mas isso depende de você, para você estar lá, e depende de mim para eu estar lá, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá, galera? Então se inscreve no canal, né? Deixa seu like, compartilha aí com seu grupo, com sua família, com as pessoas que você sabe que gostam de ouvir esse tipo de estudo, né, das coisas do Criador. Compartilha com ela, compartilha com seu grupo. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário o vídeo, tá? Deixa sua pergunta aqui no comentário desse vídeo, tá? Se você tem dúvida desse vídeo, deixa aqui nesse comentário, não deixa em outro, porque eu não vou saber depois qual que é a sua dúvida. Até eu achar o vídeo depois vai ser difícil. Então deixa aqui que eu já tenho todo o parâmetro aqui, que eu já vou esclarecer isso melhor para você, tá ok? Então, muito obrigado, até mais, um abraço e até o próximo vídeo. Falou!